Sejam todos muito bem-vindos a mais um Não Acredito até que me mostrem artigos. E para nossa discussão de hoje, eu escolhi um texto que vai me ajudar a responder uma das perguntas que mais chegam aqui na TE. Eu preciso tomar algum suplemento alimentar para os meus cabelos se tornarem mais saudáveis ou para me ajudar no controle de alguma alopecia? Ou será que eu conseguiria esses nutrientes através da minha alimentação? E o que acontece quando eu tenho deficiência de cada um desses minerais? E será que existe o risco de eu tomar suplementos e desenvolver uma hipervitaminose ou um excesso de minerais? Será que isso poderia ser prejudicial para a minha saúde? Para responder a todas essas perguntas, eu escolhi esse artigo que eu vou compartilhar aqui, ó, agora com vocês. Esse artigo foi publicado na revista Clinics in Dermatology em 2021 e o título é Nutrição e Cabelo. Os autores começam dizendo que cabelos saudáveis dependem de uma boa combinação de boa saúde geral e de cuidados conscientes. É óbvio, né? Se eu tiver algum tipo de alteração de saúde, como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, meu corpo vai estar em um estado de alerta diferente. É muito provável que eu esteja sempre inflamada e isso faz com que o meu organismo direcione muita energia para solucionar esse problema que está causando esse mau funcionamento orgânico. E como para o nosso corpo o cabelo é considerado supérfluo, vai faltar para o desenvolvimento do nosso fio. E por cuidados conscientes, os autores querem dizer a escolha de produtos cosméticos adequados e também, na medida do possível, evitar tudo aquilo que nós sabemos que gera danos à haste, como é o caso de procedimentos térmicos, químicos, exposição solar excessiva, entre outros. E trazem que a desnutrição é um problema de saúde global, que altera esse quadro de saúde geral por causar deficiências de proteínas e micronutrientes no organismo. Então, obviamente, que a desnutrição vai ter um impacto no nosso cabelo. E nós tendemos a pensar em desnutrição em associação a pessoas que não têm acesso à comida. Mas, na verdade, existem muitas pessoas que têm esse acesso, que conseguem receber alimentos de forma regular e corriqueira, mas que ainda assim estão desenvolvendo deficiências nutricionais, que muitas vezes estão associadas à ingestão inadequada de alimentos, pessoas que comem alimentos com muitas calorias, mas poucos nutrientes, transtornos alimentares, má absorção intestinal, uso de alguns medicamentos e idade são as principais causas de deficiência nutricional em pessoas que têm acesso ao alimento. E nós vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas no nosso debate de hoje. A falta de nutrientes adequados desestabiliza a atividade normal do folículo piloso por interromper o ciclo normal de vida. A fase anágena é encurtada de forma precoce. Nós teríamos um fio de cabelo que ainda deveria se desenvolver por meses ou anos, mas como não chegam nutrientes no folículo, nós temos uma interrupção nessa fase do ciclo e o cabelo passa precocemente para a fase catágena e telógena. E por gerar alterações visíveis na haste capilar, que geralmente se torna quebradiça e seca. Eu não tenho matéria-prima para formar uma haste de qualidade. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os principais causadores de desnutrição que nós temos conhecimento. O primeiro de todos é a idade. Esse estudo cita um artigo que traz que 30% dos idosos americanos têm níveis anormais de vitaminas e minerais. Nesse artigo, eles estão falando sobre as pessoas americanas, mas obviamente que nós poderíamos trazer esse número para a realidade de outros países também, porque o que eles trazem aqui é que com a idade nós vamos desenvolvendo algumas alterações orgânicas que fazem com que o nosso interesse pelos alimentos
ou que a nossa absorção intestinal diminua. Então, está falando de americanos, mas podemos pensar que provavelmente nos nossos idosos o mesmo está acontecendo. Então, olha só, a desnutrição na população idosa é multifatorial e inclui alterações no receptor sensorial, de cheiro e sabor. Essas pessoas não têm mais tanto interesse em se alimentar por não sentir gosto e cheiro. Demência, depressão e isolamento social, que podem fazer com que a pessoa tenha menos apetite ou se esqueça mesmo de comer. Capacidade prejudicada de mastigar e engolir. Vale lembrar que todo o processo de absorção começa com a quebra desses alimentos com uma boa mastigação e absorção prejudicada devido ao uso de medicamentos e mobilidade limitada. Como essas pessoas já não se movimentam tanto, o peristaltismo intestinal já não é mais tão eficiente, e até isso pode prejudicar na absorção dos alimentos. Outro motivo muito relacionado à desnutrição são transtornos alimentares, que são aquelas pessoas que têm anorexia, por exemplo, e isso aumenta demais o risco aí de desnutrição. Esses transtornos são 10 vezes mais comuns em mulheres do que em homens, e a maioria dos acometidos são adolescentes ou adultos jovens, e os distúrbios capilares começam a se tornar perceptíveis quando o IMC dessas pessoas atinge um nível menor ou igual a 16. As principais manifestações da anorexia nervosa são a formação de hipertricose lanuginosa, que isso? O aumento na quantidade de pelos velos, que são aqueles pelos fininhos, clarinhos e mais despigmentados, em regiões como costas, abdômen e antebraço. A incidência desse sinal clínico é de 36% a 62% dos casos. De 36% a 62% dos pacientes com anorexia nervosa, nós observamos a hipertricose lanuginosa. 48% dessas pessoas desenvolvem cabelos secos e de 24% a 67% desenvolvem eflúvio telógeno. Outra causa de desnutrição em pessoas com acesso ao alimento é a má absorção, que é quando os nutrientes que são comidos, né, entram dentro do nosso corpo, não conseguem ser absorvidos de forma adequada. Essa má saúde intestinal pode estar relacionada a doenças pancreáticas, a doença biliar, a doença de Crohn, a doença celíaca, pessoas que não podem comer glúten, amiloidose, doenças parasitárias, que seriam os vermes no intestino, esclerodermia, alcoolismo, cirurgias do trato digestivo, incluindo aqui a cirurgia bariátrica. E nesses casos é muito comum esses pacientes terem principalmente deficiência de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que, para serem absorvidas, precisam da presença de gorduras, como é o caso da vitamina A, D, E e K. E todo esse processo de desnutrição pode causar deficiência de algumas vitaminas. Vamos ver as que poderiam estar deficientes no nosso organismo e que impactariam no nosso cabelo. Vamos começar pela mais famosa de todas, a biotina, que é a vitamina B7. Essa é uma vitamina que vai participar ativamente da síntese de queratina nos nossos folículos pilosos. E um dado super importante que poucas pessoas sabem, a deficiência de biotina é extremamente rara. Nós conseguimos quantidades suficientes desse nutriente através da nossa alimentação. O que tem muita vitamina B7? Gema de ovo, arroz não polido, grãos integrais, legumes e nozes. São alimentos bastante corriqueiros no nosso dia a dia. E casos de deficiência de vitamina B7, de biotina, existem? É claro que existem, mas normalmente eles estão associados a deficiências congênitas de holocarboxilase, sintetase, ou então de biotinidase, que são enzimas que participam da absorção da biotina,
uso de alguns medicamentos, consumo excessivo de clara de ovo cru. Olha que interessante, a clara do ovo tem uma proteína que vai se ligar à biotina e inativa a sua função. E a biotina, né, vocês sabem disso, quase todos os suplementos nutricionais têm esse componente na sua fórmula, e o artigo traz que, apesar de toda essa popularidade, nós não temos evidências em ensaios clínicos randomizados que apoiem esse benefício dessa suplementação na prevenção ou no tratamento de queda de pessoas que não estejam deficientes desse nutriente. Ou seja, se você tem quantidades normais de biotina no seu corpo, e é muito provável que você tenha, porque acabamos de mostrar que através da alimentação nós conseguimos quantidades suficientes desse nutriente, se você colocar mais biotina no seu corpo, isso não vai trazer nenhum benefício para os seus cabelos. Pelo menos, até o momento, não temos nenhum artigo que comprove que ter esse excesso de biotina no nosso corpo, já que eu estou em estado normal, se eu puser mais, eu passo para um excesso, né? Melhoraria o nosso cabelo. E ferro? Ferro é um mineral que transporta oxigênio, ele se liga à hemoglobina no nosso sangue, tem um papel fundamental em células de divisão rápida, como é o caso do folículo piloso, e os estudos demonstram que o ferro regula vários genes do nosso folículo piloso. E ao contrário da biotina, que é uma deficiência nutricional rara, a deficiência de ferro é uma das mais comuns no mundo, e ela recebe o nome de anemia. Pode ser desencadeada por fluxos menstruais muito intensos, por pessoas que têm úlcera gástrica, o estômago vai sangrar, né? Pessoas com câncer de cólon, que fazem doações de sangue muito frequentes, mulheres durante o período gestacional e vegetarianos. Uma vez eu fiz um post falando que, né, vegetarianos têm mais tendência a desenvolvimento de queda de cabelo e um dos motivos é a deficiência de ferro. Um vegetariano foi lá e ficou um pouco chateado com a minha afirmação, mas esse dado é baseado em estudos. Nem todos os vegetarianos vão desenvolver anemia e nem queda de cabelo, mas muitos estão mais propensos a isso, porque olha isso, os estudos comprovam que fontes de ferro não M, são à base de plantas, são menos biodisponíveis que as M de origem animal. Ou seja, quando eu como um alimento de planta, né, uma verdura, um legume que tem uma quantidade grande de ferro, por mais que ele entre no meu corpo, eu não consigo absorver uma quantidade tão grande quanto eu conseguiria se esse ferro estivesse presente numa carne, por exemplo. E o uso de omeprazol, muitas pessoas que sentem acidez estomacal acabam recorrendo a essa medicação chamada omeprazol. Cuidado, porque ela também diminui a absorção de ferro pelo nosso corpo. Estudos apontam para a associação entre a deficiência de ferro e o eflúvio telógeno, a alopecia androgenética e também a alopecia areata. Onde eu conseguiria encontrar ferro na minha alimentação? Em carnes magras, frutos do mar, feijão, lentilha, espinafre e no chocolate amargo. Delícia, né? E as proteínas? O que acontece quando eu não consigo uma quantidade adequada de proteínas através da minha alimentação? Meus cabelos podem ficar mais finos e quebradiços, apresentar uma alteração na cor, pode desencadear eflúvio telógeno, e os folículos passam a desenvolver um processo de atrofia, eles se tornam menores. E dependendo da duração dessa deficiência alimentar, dessa desnutrição, esse processo pode se tornar irreversível. E assim como nós vimos lá na anorexia nervosa, as pessoas que estão deficientes de proteína também podem apresentar um aumento na quantidade de pelos velos corporais, na região das costas, na região dos braços, aqueles pelos fininhos que parecem uma lanugem.
Vamos agora falar sobre a deficiência de selênio. Ela é bastante rara, assim como a biotina, nós conseguimos a quantidade suficiente para o nosso organismo funcionar de forma adequada através da alimentação, mas a sua ausência poderia causar eflúvio telógeno e alterações na pigmentação dos fios. Agora entra aqui o outro lado, né? Quase todos os suplementos alimentares também têm selênio na sua composição. Geralmente, a quantidade nos suplementos alimentares é muito pequena, e isso que eu vou falar aqui, pouco provavelmente aconteceria com esses suplementos alimentares. Mas, quando eu tomo um selênio medicamentoso mesmo, aquele que é feito especificamente para pessoas deficientes, onde eu tenho uma quantidade, uma concentração muito maior de selênio na composição, existe o risco de náuseas, de diarreia, de fragilidade ou descoloração da unha, de fadiga, de dores nas articulações e queda capilar. Tudo isso porque, em excesso, o selênio se torna tóxico. Ainda falando sobre esse mineral, os estudos chamam a atenção para a quantidade de selênio presente na castanha do Pará. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que consumo bastante castanha do Pará e eu fiquei bem surpresa com esse dado. Olha só, de 6 a 8 castanhas do Pará contém aproximadamente 900 vezes a dose diária recomendada. A ingestão contínua dessas nozes pode causar toxicidade do selênio, por selênio e queda de cabelo. E os estudos dizem que suplementar selênio em pessoas sem deficiência não parece trazer benefícios para a prevenção ou para melhorar, né, um quadro de queda capilar já instalado. Então, só chamando aqui a atenção, voltando para o caso das castanhas, não é porque um dia você comer um pacote inteiro de castanha que você vai desenvolver essa toxicidade relacionada a esse mineral. Mas se todos os dias você comer uma grande quantidade de castanhas, cuidado. Tanto que os nutricionistas normalmente dizem para nós comermos apenas 2, né? No máximo 3 dessas castanhas por dia. E a vitamina A? A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, como eu já expliquei, ela necessita de gordura para ser absorvida pelo nosso intestino, e ela é necessária para o funcionamento das células, é considerada a principal vitamina para a nossa visão, e ela também participa da manutenção da nossa função imunológica. Deficiências costumam estar relacionadas a pessoas que tenham má absorção intestinal, porque vai diminuir a capacidade do intestino de absorver gordura e, consequentemente, todas as vitaminas lipossolúveis. E excesso de vitamina A pode levar a queda de cabelo. O uso de isotretinoína oral, que é o famoso Roacutan, pode causar eflúvio telógeno. Então, para quem não sabe, Roacutan é um derivado de vitamina A e existem inúmeros estudos fazendo a associação desse medicamento, que é usado no tratamento da acne severa com eflúvio telógeno, e outros sintomas da hipervitaminose por vitamina A incluem alterações na visão. Então, olha que interessante. Sem vitamina A eu não enxergo, mas com excesso de vitamina A eu também não vou enxergar. Deformações ósseas e dores de cabeça e aumento da pressão intracraniana. E a vitamina B12, ela é super conhecida, né, pelo seu papel na síntese do DNA, na função neurológica, na produção de glóbulos vermelhos. A sua deficiência costuma estar relacionada à anemia perniciosa, que vai acabar levando aí uma diminuição da absorção da vitamina B pelo estômago. E segundo esse artigo, os impactos da vitamina B12 nos cabelos ainda não estão bem definidos, mas eu já li vários outros artigos que atribuem uma importância muito grande da vitamina B12 à saúde capilar. Então, a gente sempre tem que ter em mente que os artigos nem sempre vão estar indo para o mesmo caminho. Muitos deles trazem informações divergentes. Daí a importância de nós lermos sempre muitos artigos e não acreditarmos somente no primeiro que nós estamos lendo e desenvolvermos também senso crítico para analisar as informações que estão ali. E a vitamina C?
Ela também é conhecida como ácido ascórbico e é fundamental pela sua ação antioxidante, combate radicais livres. Ela participa da síntese de fibras colágenas para manter a nossa pele mais saudável. Vale lembrar que o nosso folículo está implantado na derme, um lugar que tem muitas fibras colágenas. E na absorção intestinal do ferro. Sabia disso? Se você não tiver quantidades suficientes de vitamina C no seu corpo, o ferro não consegue ser absorvido de forma correta pelo intestino. Deficiência de vitamina C é conhecida como escarbuto e ela está muito relacionada àquelas pessoas que não comem alimentos frescos e que abusam do álcool. Pessoas que têm escarbuto ou que têm deficiência de vitamina D costumam desenvolver hiperqueratinose folicular, que é isso daqui. Na verdade, não, o que eu estou mostrando aqui é outra coisa. A hiperqueratose ou a ceratose folicular é uma alteração onde nós vamos desenvolver uma espécie de uma foliculite, principalmente nos membros superiores e inferiores. Pessoas com deficiência de vitamina D podem ainda desenvolver essas petequias perifoliculares. Agora sim, esse desenho mostra isso. É um extravasamento de sangue que acontece dentro do folículo piloso. E os cabelos em saca-rolha ou pigtail, são aqueles cabelos enroladinhos, parecem um rabinho de porco. Isso acontece porque nós temos uma redução nas pontes de sulfeto. E excesso de vitamina C pode causar diarreia, náusea e cólicas abdominais. Ou seja, é uma das poucas vitaminas que em excesso vão causar efeitos adversos bem pontuais e não tão graves quanto os que nós vimos nas hipervitaminoses anteriores. Vitamina D participa da transcrição do DNA, importantíssimo para a nossa função imunológica, para a absorção de cálcio, é anti-inflamatória e ajuda a manter o nosso fio de cabelo na fase anágena. Nós conseguimos vitamina D através da alimentação, comendo sardinha, salmão, gema de ovo, leites e cereais fortificados. Vocês já viram a embalagem dos trilhos? Está escrito que ele é enriquecido com vitamina D e ácido fólico. E nós também conseguimos quando nós nos expomos ao sol. A nossa pele é produtora de vitamina D. E essa é uma deficiência bastante comum. Por quê? Por causa do câncer de pele, por causa das manchas solares. Nós temos nos exposto ao sol cada vez menos. Isso tem gerado aí deficiência de vitamina D em uma grande parcela da população. E a deficiência dessa vitamina está muito associada a doenças autoimunes, como é o caso da areata e da psoríase. E a vitamina E? A vitamina E é considerada uma super antioxidante, ela é super anti-inflamatória, combate radicais livres, também é uma vitamina lipossolúvel, e a sua deficiência geralmente está relacionada à desnutrição ou à má absorção intestinal. Os estudos mostram que o estresse oxidativo desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da alopecia androgenética e também da areata. E suplementar a vitamina E combateria esse estresse oxidativo celular e contribuiria para melhorar as quedas capilares. Excesso de vitamina D também é problemática? Também pode causar sangramento, porque ela diminui a atividade da vitamina K, que é responsável pela coagulação sanguínea, diminui a produção de hormônios tireoidianos e diminui o crescimento do cabelo. E o zinco? O zinco está presente em alimentos como o caso de carne, de peixes, de soja, iogurte, de lentilha, tem um papel fundamental na morfogênese do folículo piloso, e a sua deficiência está associada a casos de alopecia areata. A redução do zinco afeta a enzima superóxido dismutase, que é um antioxidante muito poderoso, a eflúvio telógeno e a também cabelos quebradiços.
O que acontece se nós tivermos excesso de zinco no nosso corpo? Náusea, vômito, anorexia, dor abdominal, diarreia, baixos níveis de cobre, disfunção de ferro e função imunológica reduzida. Bom, para concluir, né, tudo que foi dito nesse artigo, os autores finalizam trazendo que o papel da suplementação para pacientes com problemas capilares que não tenham deficiência desses nutrientes é muito discutível. E que a suplementação de um nutriente sem o diagnóstico de deficiência não traz resultados consistentes e ainda existe o risco de causar toxicidade e consequências médicas muito graves. Então, vocês sabem que aqui na ATE nós somos favoráveis a suplementos alimentares, sim, porém esses suplementos devem ser usados somente por pessoas que não tenham nenhum tipo de alteração de saúde, e eles são relativamente seguros, porque nesses suplementos alimentares, a quantidade de vitaminas e minerais presentes são muito pequenininhas. É muito parecida com o que você encontra numa bolacha Bono, por exemplo. Agora, quando nós já entramos em suplementos farmacêuticos mesmo, aqueles dedicados a pessoas que têm algum tipo de deficiência, cuidado, porque esses são fármacos que só podem ser prescritos por nutricionistas ou por médicos que solicitaram previamente exames de sangue para analisar a quantidade de nutrientes que você tem no seu corpo, o que você precisa suplementar e quanto você precisa suplementar. Então, por favor, nada substitui uma boa orientação de um profissional qualificado. E terminamos por aqui hoje, lembrando que o nosso site é o www.atecursos.com.br e o nosso Instagram é o @atecursos. Se você gostou desse conteúdo longuérrimo, dessa vez deu quase meia hora aqui de vídeo, deixa o seu comentário, que nós ficamos muito felizes em receber o feedback de vocês. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e nos encontramos novamente na semana que vem. Até lá!